Em setembro de 2014, um pequeno grupo de caçadores explorava uma área remota e densamente arborizada, localizada a aproximadamente 19 milhas de sua cidade natal. Enquanto avançavam com cautela pela floresta espessa, fizeram uma descoberta perturbadora. Escondido profundamente dentro de um aglomerado de arbustos densos, parcialmente oculto por uma vegetação pesada, encontrava-se um grande balde posicionado de maneira incomum. Intrigados, mas cautelosos, os caçadores decidiram investigar mais de perto. Ao olhar para dentro, uma sensação de pavor o dominou imediatamente. Para seu choque e horror, ele percebeu que o balde continha evidências macabras e aterrorizantes. Após uma análise extensa, incluindo comparações com registros odontológicos, os peritos forenses identificaram de forma conclusiva a vítima como Holly Bobo. Queridos espectadores, por favor não se esqueçam de curtir, deixar um comentário abaixo do vídeo e se inscrever no canal para não perder os novos vídeos. Isso é muito importante para nós. Neste documentário, exploraremos a história de true crime de Holly Lynn Bobo, que nasceu em 12 de outubro de 1990, em uma pequena e serena cidade americana chamada Darden, no Tennessee. Esse lugar encantador, situado no coração da zona rural do Tennessee, possuía uma atmosfera tranquila e abrigava apenas algumas centenas de moradores, que prezavam profundamente sua comunidade unida e o estilo de vida calmo. Cercada por florestas exuberantes, colinas pitorescas e riachos sinuosos, Darden parecia um refúgio idílico, bem distante da agitação e do ritmo acelerado das grandes cidades. Holly cresceu nesse ambiente pacífico ao lado de seus pais e de seu irmão mais velho, que compartilhava com ela o apreço pela natureza e pelas atividades ao ar livre. A família Bobo valorizava intensamente o tempo passado juntos, realizando regularmente aventuras em família, fosse caminhando por trilhas sombreadas, pescando em riachos de águas cristalinas ou se refrescando em córregos locais durante os dias quentes de verão. O vínculo familiar era forte, construído a partir de experiências compartilhadas e apoio mútuo. Além de seu amor pela natureza, Holly tinha uma grande paixão pela música, especialmente pelo canto. Sua voz melodiosa frequentemente ecoava durante os cultos na igreja local, trazendo alegria e conforto à congregação. Amigos e familiares admiravam sua gentileza, seu calor humano e seu talento, prevendo que ela realizaria coisas maravilhosas na vida. Após se formar no ensino médio, Holly estava determinada a seguir uma carreira significativa e impactante na área da saúde. Sua natureza compassiva a guiou em direção à enfermagem, e ela se matriculou no campus da Universidade do Tennessee, localizado em uma cidade vizinha, para concretizar seus sonhos. Em 2011, aos 20 anos de idade, Holly estava profundamente envolvida em seus estudos acadêmicos, dedicando-se totalmente a se tornar uma enfermeira capaz de fazer a diferença na vida das pessoas. Conciliando os estudos, a vida familiar e as amizades, Holly também mantinha um relacionamento amoroso com seu namorado desde o ensino médio. O vínculo entre eles havia se fortalecido ao longo dos anos, e o jovem casal discutia com entusiasmo seus planos para o futuro, imaginando uma vida repleta de felicidade e conquistas compartilhadas. Embora tivesse uma mentalidade independente, Holly optou por continuar morando com seus pais durante os anos universitários, principalmente porque o campus ficava convenientemente próximo, a apenas alguns minutos de carro. Além disso, a casa da família tinha um valor emocional imenso, pois havia sido construída com grande dedicação por seu pai. Cada cômodo, cada canto, guardava memórias preciosas para Holly, tornando a ideia de se mudar desnecessária e até indesejável. Na madrugada de 13 de abril, Holly acordou por volta das 4h30 da manhã, preparando-se diligentemente para mais um dia na universidade. Após um café da manhã tranquilo e alguns minutos revisando suas anotações, ela se sentiu pronta para ir à aula. Pouco depois, seus pais saíram para o trabalho, deixando Holly em casa com o irmão, que ainda dormia profundamente. Por volta das 7h30 da manhã, Holly recebeu uma ligação de seu namorado. Ele planejava ir caçar naquele dia em uma grande propriedade pertencente à avó de Holly,
e queria se certificar de que sua família não se importaria. Holly o tranquilizou, e eles conversaram de forma agradável por mais alguns minutos. Com o horário das aulas se aproximando, Holly avisou que em breve sairia para a universidade. Momentos após o término da ligação, um vizinho próximo estava saindo de casa para começar seu dia quando um grito súbito e estridente rompeu o silêncio da manhã. Alarmado e imediatamente preocupado com a possibilidade de algo terrível estar acontecendo, ele avisou rapidamente sua mãe sobre o que havia ouvido, e ela não perdeu tempo em ligar para a mãe de Holly. A mãe de Holly, já no trabalho, sentiu imediatamente um aperto de ansiedade e tentou entrar em contato com a filha por telefone. À medida que as ligações não eram atendidas, seu medo aumentava, levando-a a retornar correndo para casa para verificar pessoalmente se Holly estava bem. Dentro da residência da família Bobo, o irmão de Holly permaneceu alheio ao ocorrido até que o cachorro da família começou a latir de forma incontrolável no quintal. Despertado pelo barulho incomum, ele olhou pela janela, inicialmente sem saber o que esperar. De seu ponto de vista, ele viu Holly parada na garagem, acompanhada por um homem desconhecido vestindo roupas completas de camuflagem. Num primeiro momento, ele confundiu o homem com o namorado de Holly, pois sabia de seus planos de caça e lembrava que ele costumava usar roupas semelhantes. Embora o irmão não conseguisse ouvir claramente a conversa deles devido à distância, ele percebeu que algo não estava certo pelo comportamento tenso e preocupado de sua irmã. Preocupado, mas ainda incerto, decidiu ligar para a mãe para confirmar se Holly havia mudado seus planos ou convidado o namorado inesperadamente. No entanto, sua mãe, em pânico, o interrompeu rapidamente e gritou de forma urgente que aquele homem definitivamente não era o namorado de Holly. Em um momento alarmante e chocante, ela ordenou que ele pegasse uma arma de fogo. Inicialmente atônito com a instrução inesperada, o irmão pediu confirmação e a mãe respondeu de forma urgente: "Sim", antes de desligar abruptamente. Com o medo crescendo, o irmão voltou a olhar para fora. Seu coração afundou ao ver Holly caminhando em direção à densa área de mata que fazia divisa com a propriedade, enquanto o homem misterioso segurava sua mão com firmeza. Uma percepção aterradora o atingiu ao notar que o homem era significativamente mais alto e mais robusto do que o namorado de Holly. Percebendo subitamente a gravidade da situação, ele tentou desesperadamente ligar para Holly e para o namorado dela, mas nenhum dos dois atendeu às suas chamadas aflitas. Enquanto isso, a mãe de Holly já havia contatado a polícia, embora a ligação de emergência tenha sido encaminhada erroneamente para as autoridades de um condado vizinho, devido à localização dela no trabalho. À medida que Holly desaparecia na área arborizada, o irmão informou urgentemente a mãe sobre a situação crítica antes de pegar sua arma e correr para fora para tentar ajudar a irmã. Tragicamente, Holly e o invasor misterioso haviam desaparecido de vista, deixando para trás apenas sinais ameaçadores de luta. Ao entrar na garagem, o irmão de Holly encontrou respingos alarmantes de sangue espalhados pelo chão, uma indicação clara do grave perigo em que ela se encontrava. Reconhecendo imediatamente a urgência da situação, ele ligou novamente para a polícia, descrevendo claramente a gravidade do incidente e a necessidade de uma resposta imediata. As forças da lei chegaram rapidamente, embora os minutos preciosos já perdidos tivessem permitido que o sequestrador de Holly desaparecesse sem deixar rastros. O irmão explicou aos policiais tudo o que havia presenciado, fornecendo detalhes sobre as roupas de camuflagem do estranho, seu porte físico grande e o fato de ele estar usando um boné, o que impediu uma visão clara de seu rosto. Ainda assim, ele se lembrava nitidamente de que o homem tinha cabelos longos e escuros que desciam até as costas, algo bastante marcante e incomum para uma pequena cidade rural como aquela. Ele também recordava claramente que, embora não conseguisse distinguir exatamente o que Holly e o homem estavam dizendo, pôde perceber que o estranho tinha uma voz grave e ressonante, que soava calma e autoritária. Isso lhe causou uma sensação inquietante, aumentando ainda mais sua preocupação. Quando a polícia chegou, considerou toda a situação estranha e difícil de compreender,
dada a natureza pacata da comunidade. No entanto, inicialmente, os agentes demonstraram hesitação em iniciar uma investigação aprofundada, parecendo paralisados pela confusão e pela indecisão. O departamento de polícia local, por se tratar de uma pequena cidade, tinha pouca experiência em lidar com circunstâncias tão alarmantes. Faltavam protocolos claros ou treinamento especializado para conduzir um possível caso de sequestro, o que gerou incerteza sobre como agir nas horas cruciais iniciais. Surpreendentemente, eles não tomaram medidas imediatas para vasculhar a densa mata ao redor da casa da família Bobo, nem isolaram adequadamente a residência ou a garagem, apesar dos sinais perturbadores encontrados. De forma alarmante, os policiais sequer falaram prontamente com os vizinhos que poderiam ter presenciado detalhes importantes. Quando os pais de Holly retornaram para casa, sua ansiedade rapidamente se transformou em desespero e frustração ao perceberem que pouco esforço concreto estava sendo feito pelas autoridades para encontrar sua filha. Somente após apelos persistentes e emocionados da família devastada é que os policiais começaram, de forma relutante, a coordenar uma busca abrangente nas áreas de mata ao redor da casa. Eventualmente, eles questionaram os vizinhos e solicitaram que equipes forenses examinassem minuciosamente as evidências de sangue encontradas na garagem. De forma crucial, as autoridades também tomaram providências para descartar conclusivamente o namorado de Holly como suspeito. Já estava claro, pelas observações do irmão, que o homem misterioso diferia significativamente do namorado em estatura e aparência, e a polícia logo confirmou, por meio de testemunhas confiáveis, que o namorado realmente estava caçando em outro local no exato momento do desaparecimento de Holly. Apesar da resposta tardia, a busca minuciosa na floresta ao redor infelizmente não produziu pistas imediatas nem evidências físicas sobre o paradeiro de Holly. Na esperança de avançar na investigação, os investigadores solicitaram com urgência os dados de GPS do telefone celular de Holly à operadora. Os dados revelaram uma sequência de movimentos perturbadora e intrigante. O telefone de Holly se deslocou para o norte por aproximadamente 30 minutos antes de, abruptamente, retornar em direção à propriedade de sua família. Por fim, o último sinal conhecido se originou de uma área densamente arborizada, a uma curta distância de sua casa. Quando as autoridades correram para investigar esse local específico, encontraram o telefone de Holly abandonado e deliberadamente adulterado. O cartão SIM havia sido cuidadosamente removido, impedindo qualquer rastreamento adicional. A descoberta intensificou os esforços de busca, levando investigadores e voluntários locais a vasculharem a área meticulosamente por vários dias exaustivos. Infelizmente, todo esse esforço incansável não produziu novas pistas ou avanços. No entanto, um fenômeno peculiar logo começou a surgir na comunidade. Moradores da cidade passaram a encontrar de forma misteriosa itens pessoais pertencentes inequivocamente a Holly, espalhados aleatoriamente por espaços públicos. O primeiro item foi o recipiente de almoço de Holly, inexplicavelmente encontrado abandonado em uma rua. Em seguida, alguém encontrou um recibo descartado com o nome dela. Pouco depois, outro morador se deparou com o cartão de identificação universitária de Holly. Essa série inquietante de descobertas deixou a comunidade profundamente confusa e intrigou os investigadores. A polícia passou a debater se a própria Holly, em estado de desespero, poderia estar deixando esses objetos para trás como um apelo silencioso por ajuda ou como marcas para possíveis socorristas. Alternativamente, eles teorizaram que o indivíduo responsável pelo desaparecimento de Holly estaria plantando deliberadamente esses objetos como parte de uma estratégia psicológica distorcida, possivelmente para confundir as autoridades ou gerar medo entre os moradores. Sem avanços substanciais na localização de Holly, os investigadores da polícia acabaram voltando sua atenção para pessoas conhecidas com histórico criminal que residiam nas proximidades. Suas suspeitas rapidamente se concentraram em um homem chamado Terry, um morador local já conhecido pelas autoridades, devido a várias acusações anteriores de agressão. Os investigadores ficaram alarmados ao descobrir um padrão perturbador.
Todas as vítimas anteriores de Terry apresentavam semelhanças impressionantes com Holly, especialmente em relação à pouca idade e à aparência física. A estatura física de Terry também correspondia à descrição fornecida pelo irmão de Holly, levantando suspeitas imediatas. Motivados por essas semelhanças contundentes, os investigadores obtiveram um mandado para realizar uma busca minuciosa na residência e na propriedade de Terry. No entanto, apesar de buscas extensas, nenhuma evidência concreta foi encontrada que o ligasse diretamente ao desaparecimento de Holly. Sem se deixarem abalar, as autoridades implementaram posteriormente uma operação de escuta telefônica no telefone de Terry, monitorando de perto suas ligações e interações por várias semanas, na esperança desesperada de um deslize revelador ou de uma confissão. Contudo, esses esforços também falharam de forma decepcionante em produzir qualquer ligação tangível com Holly. As autoridades persistiram, ampliando metodicamente suas investigações para incluir outros suspeitos em potencial e expandindo sistematicamente o raio de busca. A cada semana que passava, crescia a participação de voluntários da comunidade local, todos movidos por uma determinação coletiva e profunda preocupação. Infelizmente, mesmo com esse envolvimento comunitário sem precedentes, todas as operações de busca levaram, de forma frustrante, a lugar nenhum. Meses se passaram com progresso mínimo, o que acabou levando a polícia a interromper as buscas terrestres. Eles então direcionaram seus principais esforços investigativos exclusivamente para o interrogatório de suspeitos, a verificação de álibis e a revisão de extensos arquivos do caso. Apesar dos esforços contínuos, essas estratégias não trouxeram nova clareza nem avanços significativos no doloroso caso de Holly. A família de Holly, profundamente angustiada e emocionalmente devastada, permaneceu presa a uma incerteza agonizante. Eles sentiam uma dor imensa por não saber onde Holly poderia estar, em que condição se encontrava ou sequer se ainda estava viva. O sofrimento deles foi agravado por uma frustração crescente com as autoridades locais, pois acreditavam firmemente que a resposta inicial inadequada da polícia havia diminuído criticamente as chances de encontrar Holly com vida. As constantes exigências da família por maior rigor investigativo, infelizmente, não resultaram em progresso significativo. Por quase 3 longos e angustiantes anos, o trágico desaparecimento de Holly permaneceu sem solução, deixando sua comunidade assombrada por perguntas sem resposta e uma incerteza dolorosa. Porém, em março de 2014, ocorreu um desenvolvimento inesperado e decisivo. As autoridades locais prenderam um homem chamado Dylan, bem conhecido pela polícia devido a infrações anteriores relacionadas a substâncias ilegais e posse de armas ilícitas. Enquanto era interrogado por acusações não relacionadas, Dylan repentinamente e de forma chocante confessou que possuía informações cruciais, afirmando enfaticamente que havia visto Holly após ela ter sido sequestrada. De acordo com o relato surpreendente de Dylan, no próprio dia do desaparecimento de Holly, ele havia ido à casa de seu irmão Zack para buscar seu carro. Quando Dylan chegou à residência do irmão para retirar o veículo, ele imediatamente sentiu que algo estava terrivelmente errado. Ao entrar na casa, deparou-se com uma cena que o assombraria para sempre. Na sala de estar, ele viu vários rostos familiares, seu irmão Zack, outro conhecido, e de forma chocante, a própria Holly. Holly estava sentada rigidamente em uma velha cadeira de madeira, com a postura tensa e os olhos arregalados de medo evidente. Dylan, mais tarde, descreveu vividamente a expressão apavorada dela aos investigadores, recordando a angústia palpável no ambiente. Enquanto Dylan assimilava a cena chocante, seu irmão Zack teria quebrado o silêncio pesado, revelando de maneira casual e arrepiante que havia sequestrado Holly mais cedo naquela manhã. Dylan afirmou que Zack ainda admitiu ter agredido Holly de formas indescritíveis e, de maneira perturbadora, confessou ter gravado a agressão em vídeo. Horrorizado e desorientado pela revelação repentina, Dylan insistiu que não participou desses atos atrozes. Ele sustentou às autoridades que, embora tenha visto Holly viva após o sequestro, não teve absolutamente nenhum papel em seu assassinato posterior. Ele enfatizou veementemente sua inocência,
afirmando que seu envolvimento nunca foi além do momento horrível em que encontrou Holly. Dylan também mencionou, com uma especificidade arrepiante, que Holly havia perdido a vida pouco tempo depois do sequestro, embora tenha negado com veemência ter testemunhado ou auxiliado em sua morte. Ele repetidamente destacou não saber as circunstâncias exatas do assassinato, ressaltando sua confusão e medo naquele momento. Essa explicação inicialmente pareceu plausível aos investigadores, mas eles permaneceram céticos, pressionando continuamente por mais informações. A investigação policial tomou outro rumo inesperado pouco depois. Os detetives rapidamente chamaram Zack para interrogatório, mas ele negou firmemente o relato de Dylan, mantendo uma postura desafiadora durante toda a entrevista. Outra reviravolta estranha surgiu quando Jason, um amigo em comum, foi interrogado pelas autoridades. Ele relatou ter ido à casa de Zack no dia do desaparecimento de Holly, afirmando que pretendia apenas comprar substâncias ilícitas de Zack, sem qualquer conhecimento prévio ou envolvimento no crime hediondo. Em meio a esse conjunto confuso de depoimentos contraditórios, uma nova testemunha surgiu de forma inesperada. Uma mulher procurou as autoridades com um relato perturbador. Ela explicou que anteriormente havia tido um relacionamento com um homem chamado Jeffrey, que certa vez lhe mostrou um vídeo perturbador retratando uma agressão violenta contra uma jovem. Jeffrey teria revelado de forma arrepiante que a vítima daquela gravação era Holly Bobo e que o homem cometendo o ato hediondo seria supostamente Zack. A revelação de Jeffrey lhe pareceu genuína, pois ele havia citado especificamente o nome de Holly e descrito detalhes inquietantes do crime, incluindo referências explícitas ao envolvimento de Zack. Reconhecendo isso como uma possível prova crucial, os detetives agiram rapidamente com base em seu testemunho. Eles prenderam Jeffrey e outro indivíduo intimamente ligado a ele para interrogatório. Ambos negaram veementemente qualquer envolvimento no desaparecimento de Holly e alegaram não ter conhecimento algum do vídeo. A polícia confrontou rapidamente Jeffrey com uma conversa gravada entre ele e a mulher, na qual ele reconhecia explicitamente a existência do vídeo e seu conteúdo aterrador. Diante dessa prova inegável, Jeffrey começou a mudar sua versão, sugerindo que havia ocorrido um mal-entendido devido a uma confusão causada por circunstâncias pessoais. Ele alegou que sua ex-esposa também se chamava Holly, afirmando que isso poderia ter causado confusão durante a conversa. Enquanto essas tentativas de confirmar o envolvimento de Jeffrey estavam em andamento, os detetives continuaram explorando caminhos alternativos para ligar de forma conclusiva os principais suspeitos. Eles seguiram diligentemente diversas pistas, na esperança de encontrar evidências concretas ou depoimentos convincentes contra Zack e aqueles ligados a ele. Nesse processo, descobriram outra pista significativa. Um morador local chamado Shane, que teve contatos suspeitamente frequentes com Zack no dia em que Holly desapareceu. Suspeitando que Shane pudesse ter ajudado Zack, talvez até mesmo no terrível desfecho do crime, as autoridades o interrogaram prontamente. Durante o interrogatório, Shane tornou-se cada vez mais ansioso sob o peso das perguntas intensas. Os investigadores passaram a especular abertamente que Shane poderia ter auxiliado Zack a se livrar do corpo de Holly, tornando-o uma figura crucial para desvendar o caso. Os detetives buscaram explorar o medo e o desconforto aparentes de Shane, pressionando-o incessantemente por respostas verdadeiras. Embora Shane inicialmente resistisse, ele gradualmente forneceu informações valiosas. Ainda assim, ficou aquém de uma confissão completa ou da confirmação direta de seu envolvimento, deixando os detetives frustrados, porém esperançosos. Justamente quando a investigação parecia estagnada mais uma vez, um desenvolvimento inesperado reacendeu a esperança. Em setembro de 2014, um grupo de caçadores que atravessava uma área florestal remota, a aproximadamente 19 milhas da casa da família de Holly, fez uma descoberta chocante. Escondido profundamente entre arbustos densos, eles encontraram um grande balde, posicionado de forma estranha, parcialmente oculto sob a vegetação espessa. Curioso e apreensivo, um dos caçadores aproximou-se cautelosamente do objeto. Ao examiná-lo mais de perto,
percebeu com horror que o balde continha evidências terríveis, levando-os imediatamente a contatar as autoridades. A polícia respondeu rapidamente, isolando a área e recolhendo os restos para análise forense. Por meio de um exame minucioso, os registros dentários identificaram conclusivamente a vítima como sendo Holly Bobo. Tragicamente, os restos mortais haviam permanecido na floresta por aproximadamente 3 anos, o que limitou severamente a capacidade dos investigadores de obter evidências forenses detalhadas. Apesar desses obstáculos, especialistas forenses conseguiram descobrir um detalhe arrepiante. A descoberta dos restos de Holly mobilizou toda a comunidade, reacendendo um forte desejo coletivo por justiça e encerramento. Os detetives, reconhecendo a gravidade e a complexidade da situação, revisitaram suas extensas anotações e interrogatórios. Pouco depois, Jason surgiu inesperadamente como uma testemunha-chave disposta a cooperar. Sob pressão, Jason admitiu aos detetives que realmente esteve na residência de Zack no dia do sequestro de Holly, não por motivos casuais, mas especificamente para comprar substâncias ilegais. Seu relato forneceu mais uma peça crucial do quebra-cabeça sombrio que os investigadores montavam cuidadosamente. De acordo com um relato vívido e perturbador de Jason, Zack confessou abertamente ter sequestrado Holly, com a participação ativa de seu irmão Dylan e de seu amigo em comum, Shane, no crime. Ao entrar na casa de Zack, Jason se deparou com uma cena que jamais imaginara presenciar. A imagem arrepiante gravou-se instantaneamente em sua memória, marcando para sempre aquele dia trágico. Zack, visivelmente agitado, porém determinado, pediu diretamente a ajuda de Jason para se livrar das evidências, expressando urgência em eliminar qualquer coisa que pudesse ligá-lo ao crime. Após uma breve hesitação, Jason concordou, movido por um sentimento de cumplicidade motivado pelo medo e talvez por um senso distorcido de lealdade. Em um estado quase surreal, Jason descreveu ter observado Shane queimar metodicamente os pertences pessoais de Holly: roupas, documentos de identificação e outros objetos pessoais, em um barril de metal enferrujado no quintal. Uma espessa fumaça preta tomou o ar, deixando uma mancha simbólica e sombria no céu da tarde. Enquanto permaneciam em uma indecisão ansiosa, Zack tomou abruptamente a decisão final de descartar as evidências nas águas profundas abaixo. No entanto, antes que pudessem executar o plano macabro, eles temeram chamar atenção. Nesse momento crítico, Zack mudou de ideia, decidindo esconder as evidências em outro lugar, em algum ponto mais discreto. Jason mais tarde relembrou o comportamento repentinamente agitado de Zack, enquanto ele lutava com o dilema. Com atenção palpável em cada movimento, Zack ordenou apressadamente que Jason voltasse para o veículo, e eles partiram em alta velocidade, afastando-se do rio sem executar o plano inicial. Dias depois, Zack revelou de forma enigmática a Jason que havia escondido as evidências em uma área isolada de mata densa. Contudo, quando Jason transmitiu essa informação aos investigadores, ficou claro que Zack havia mentido ou fornecido deliberadamente um local falso para despistar as autoridades. Os restos mortais de Holly foram posteriormente descobertos em uma área florestal completamente diferente, sugerindo uma tentativa de engano por parte de Zack. O depoimento de Jason também apresentou aos investigadores inconsistências preocupantes sobre o cenário inicial do sequestro. Jason descreveu uma narrativa segundo a qual Zack, Dylan e Shane teriam planejado inicialmente confrontar o irmão de Holly em sua casa. De acordo com o relato de Jason, Zack pretendia envolver o irmão de Holly na produção de substâncias ilegais. No entanto, o irmão de Holly negou veementemente qualquer interesse ou envolvimento em atividades ilícitas, afirmando que jamais se associou a esses suspeitos. Além disso, ao relembrar a manhã do sequestro de Holly, ele sustentou que havia testemunhado apenas uma pessoa conduzindo Holly para dentro da mata, alguém cuja descrição correspondia claramente a Shane e não a Zack ou Dylan. Essa discrepância crucial deixou os detetives confusos quanto à precisão e confiabilidade da versão apresentada por Jason. A investigação se intensificou ainda mais quando uma mulher da região apareceu inesperadamente,
apresentando aos detetives novas evidências alarmantes. Ela contou que havia vivido com um homem chamado Jeffrey, que certo dia lhe mostrou de forma ameaçadora um vídeo perturbador retratando a agressão a uma jovem. Jeffrey identificou de maneira arrepiante a vítima como sendo Holly e apontou com segurança Zack como o agressor, alegando que o vídeo havia sido gravado secretamente pelo próprio Zack, com a ajuda de Jeffrey. Chocada e alarmada com essa revelação, a mulher ofereceu voluntariamente seu testemunho, abrindo mais um caminho de investigação. Os detetives agiram rapidamente com base em sua declaração, prendendo prontamente Jeffrey e outro indivíduo intimamente ligado a ele. Sob intenso interrogatório, ambos negaram categoricamente qualquer envolvimento ou conhecimento do vídeo perturbador e do sequestro de Holly. As autoridades confrontaram Jeffrey com gravações de sua conversa com a mulher. Diante dessas provas, Jeffrey, confrontado com suas próprias declarações anteriores, tornou-se subitamente evasivo, sugerindo que poderia ter havido um mal-entendido quanto ao contexto das perguntas dela. Para complicar ainda mais a situação, Jeffrey introduziu a ideia de identidade equivocada, afirmando que sua ex-esposa coincidentemente também se chamava Holly, criando dúvida e confusão quanto à legitimidade do vídeo. Enquanto os investigadores buscavam desesperadamente provas concretas, eles montaram cuidadosamente um conjunto de evidências circunstanciais que implicavam Zack e seus associados. Diversos vizinhos forneceram depoimentos cruciais, descrevendo uma caminhonete branca saindo em alta velocidade da propriedade de Holly logo após seu desaparecimento. Um veículo idêntico ao que Zack possuía. Imagens de câmeras de segurança de comércios locais e estradas próximas reforçaram os relatos das testemunhas, identificando claramente a caminhonete branca característica de Zack nas proximidades da casa de Holly no momento em que ela desapareceu. Reforçando ainda mais a implicação de Zack, sua ex-namorada revelou corajosamente aos detetives que Zack havia admitido abertamente seu envolvimento no destino trágico de Holly. Outra prova arrepiante surgiu quando um morador local relatou uma troca ilícita. O homem aceitou a arma, mas, temendo associação com o crime, jogou-a em um rio próximo. As autoridades posteriormente conseguiram recuperar a arma, confirmando sua conexão, embora não tenha sido possível estabelecer ligações forenses diretas com Holly. Enquanto os detetives juntavam meticulosamente essa teia complexa de mentiras, outra reviravolta trágica impactou abruptamente a investigação. Shane Austin, sobrecarregado pela intensa pressão e pelo estresse esmagador de possivelmente enfrentar punições severas, foi encontrado em um quarto de hotel. Seu advogado criticou publicamente a investigação, acusando os detetives de utilizarem táticas de interrogatório excessivamente agressivas, alegando que essa pressão teria levado diretamente à decisão trágica de Shane. Por fim, os casos dos suspeitos seguiram para julgamentos individuais, começando de forma marcante com o julgamento de Zachary Adams em setembro de 2017, 6 longos e angustiantes anos após o sequestro de Holly. Diante de intenso escrutínio público, Zack declarou-se inocente. Apesar de suas negativas, o depoimento dramático de Jason Autry no tribunal descreveu vividamente suas experiências horríveis no dia em que Holly desapareceu, influenciando significativamente o andamento do processo. Diante do acúmulo de evidências e de relatos contundentes de testemunhas, Zachary Adams acabou sendo condenado. Posteriormente, Dylan Adams, reconhecendo o peso esmagador das provas contra ele, optou por um acordo judicial, admitindo seu envolvimento parcial nos terríveis acontecimentos que cercaram o sequestro e a morte trágica de Holly. Com isso, Dylan Adams buscou evitar a severidade total de uma punição que um julgamento prolongado inevitavelmente traria. Embora o acordo de Dylan não exigisse explicitamente que ele testemunhasse contra seus cúmplices ou fornecesse detalhes específicos dos acontecimentos, ele o vinculou efetivamente a uma narrativa que a acusação pôde apresentar em juízo. Como consequência, Dylan foi poupado de uma pena mais severa, mas ainda assim admitiu sua cumplicidade, sendo caracterizado como cúmplice nos eventos trágicos que envolveram o desaparecimento e a morte de Holly. A situação de Jason Autry, no entanto, foi bastante diferente. Sua cooperação inicial foi vital para o caso da acusação.
mas logo surgiram questões perturbadoras sobre a veracidade e a consistência de suas declarações. Jason Autry inicialmente se apresentou como um participante relutante, forçado a ajudar Zachary Adams após o crime já ter ocorrido. Devido à sua cooperação, ele recebeu inicialmente leniência, uma pena reduzida em troca de seu testemunho crucial. Apesar da dependência inicial das autoridades em relação às declarações de Jason Autry, sua narrativa apresentou contradições inquietantes, alimentando o ceticismo público e o debate. A acusação passou a enfrentar críticas severas devido à ausência de provas forenses sólidas que ligassem diretamente os acusados ao sequestro e à morte trágica de Holly. Nenhuma impressão digital, vestígio de DNA, fibras ou qualquer outra evidência física conclusiva que conectasse Holly ao carro ou à residência de Zachary Adams foi encontrada, apesar de exames forenses exaustivos. Essa ausência gritante de provas diretas tornou-se o pilar central da argumentação da defesa, levando muitos na comunidade a questionarem a confiabilidade de toda a narrativa apresentada pela acusação. Além disso, as famílias dos suspeitos defenderam apaixonadamente sua inocência, alegando que os investigadores haviam construído agressivamente uma narrativa falsa, coagindo Dylan Adams e Jason Autry a fornecer depoimentos pouco confiáveis sob enorme pressão. Os relatos de Dylan Adams e Jason Autry entravam em conflito de forma notável, alimentando ainda mais suspeitas sobre a profundidade e a integridade da investigação. Dylan Adams afirmou consistentemente que nunca participou diretamente do sequestro de Holly, sustentando que sua presença foi puramente coincidental. Em contrapartida, Jason implicou Dylan de maneira significativa, alegando envolvimento ativo, uma contradição que enfraqueceu gravemente a credibilidade de ambos os depoimentos. Uma inconsistência significativa complicou ainda mais o caso. Inicialmente, o irmão de Holly descreveu claramente ter visto um homem conduzindo Holly para dentro da mata, uma descrição que se encaixava distintamente na aparência de Shane Austin e não na de Zach ou Dylan. Essa discrepância levantou ainda mais dúvidas sobre a narrativa de Jason. Enquanto Jason afirmava que Zach, Dylan e Shane levaram Holly juntos, o irmão de Holly manteve firmemente sua declaração de que apenas um indivíduo, que mais se assemelhava a Shane Austin, estava com ela. Essa divergência impactou profundamente a percepção pública, gerando confusão generalizada sobre o que realmente aconteceu. Em última instância, os julgamentos prosseguiram sob enorme pressão pública e intenso escrutínio da mídia. Zachary Adams foi condenado e sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, além de penas adicionais por sequestro e agressão, apesar da natureza amplamente circunstancial das provas. Dylan Adams foi condenado a 35 anos de prisão.